alunos do nono ano, eu sou a professora Julie, de Matemática. Hoje nós vamos ter então a nossa aula de número 25, certo? Então hoje a gente vai estudar um pouco sobre monômios e polinômios. A gente já viu, né, as expressões algébricas na última aula. Então hoje o nosso objetivo vai ser retomar os conceitos já estudados sobre monômios e polinômios e usar os conhecimentos sobre operações numéricas e suas propriedades para construir estratégias de cálculo algébrico. Então, a gente vai ver aí como que a gente pode utilizar melhor os monômios e polinômios e mais para frente a gente vai ver algumas aplicações, ok? Nessa aula, então, você vai precisar do seu caderno, sua caneta para anotar as informações importantes e o seu lápis e borracha para resolver os exercícios no caderno. É sempre muito importante, né, resolver os exercícios, porque é nesse momento que vocês vão ter as dúvidas de vocês. Então, utilizem também sempre lápis e borracha, porque resolver exercício de caneta não dá certo, né? Vocês precisam ter a possibilidade de errar e apagar, tá bom? Vamos começar então relembrando aí o que é um monômio, certo? Então, denomina-se monômio ou termo algébrico, a gente chama dos dois jeitos, mas geralmente mais monômio. Toda expressão algébrica representada apenas por um número ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja no denominador nem no radical, certo? A gente vai ver um exemplo aqui para identificar aí quais são monômios e quais não são. Vamos ver? Número 1. Quais das expressões a seguir não são monômios e por quê? Vamos começar analisando a letra A. A letra A é um monômio, né? Ela é um monômio porque ela entra na definição que eles trouxeram ali pra gente, né? Tem que ser uma variável, ou um número, ou uma multiplicação entre uma variável e um número, sendo que essa variável não pode estar no denominador nem dentro de uma raiz, ok? Então, letra B, raiz de y. Aqui não é, certo? Não vai ser. Por quê? Porque a variável está dentro da raiz, ok? Então, este aqui, letra B, não é um monômio, porque nós temos a variável dentro de uma raiz quadrada. Tranquilo? Letra C é um monômio, porque eu tenho x vezes y vezes z, ou seja, é só uma multiplicação de variáveis, ok? Letra D não é, porque a gente tem o quê? Uma soma. Então, ele fala ali que eu não tenho soma, eu tenho ou uma multiplicação entre eles ou somente letras e números representados, tranquilo? Então, quando eu tenho uma soma de dois termos assim, ó, ele não vai ser um monômio, ok? X é um monômio, eu tenho só a letra x ali, só a minha variável x. E por último, 3 sobre A. Ele não vai ser um monômio, por quê, gente? Porque a gente está com a nossa variável aonde? No denominador. Então, ele não vai ser um monômio, conforme todas as definições que a gente teve ali. Tranquilo? Espero que tenha dado para entender aí quais são os monômios e quais não são. Vamos ver agora quais são as partes de um monômio, ok? Então, geralmente, o monômio ele é constituído por duas partes, certo? Quais são elas? Primeira parte se chama coeficiente, certo? O coeficiente do monômio. E a gente tem também a outra parte, que é uma variável ou uma multiplicação de variáveis, que a gente chama de parte literal. Então, coeficiente basicamente seria o nosso número e a parte literal seriam as nossas letras. Vamos ver isso daqui dentro de um exemplo. Então, a gente tem 3 exemplos aqui, certo? 3x. O nosso coeficiente vai ser o 3, certo? E o x vai ser a nossa parte literal, então. Tranquilo? Então, eu tenho aqui o coeficiente é o 3 e a parte literal é o x, ok? Menos 10a ao cubo b. Então, quem é o nosso coeficiente? O menos 10, com sinal e tudo. Quem é a nossa parte literal? A ao cubo b, certo? O expoente do a, ele entra na parte literal, tá, gente? Ele não faz parte do coeficiente. Ele faz parte da parte literal mesmo, tranquilo? Agora aqui o 18. Quem é o coeficiente? 18, negativo no caso. Quem é a parte literal?
não temos parte literal nesse caso, ok? Mas não deixa de ser um monômio, tranquilo? Então, percebam com atenção quais são as partes literais e quais são os coeficientes. Ah, professora, mas tem um caso que não tem coeficiente aqui, certo? Não tem coeficiente aqui nem ali. Errado, gente. Como o número 1 ele é o elemento neutro da multiplicação, a gente não escreve ele, lembra? Então, na verdade, o coeficiente aqui é o 1 que não está aparecendo. Então, quando eu for trabalhar, a gente sabe que é 1x, mas a gente não escreve esse 1, tranquilo? A parte literal nesse caso aqui é o x, ok? Agora, aqui no segundo exemplo, eu tenho que o nosso coeficiente nesse caso vai ser menos 1, ok? O sinal vai junto ali com o 1, então é menos 1 o coeficiente nesse caso aqui. E aí a nossa parte literal é a ao cubo b quadrado. De novo, relembrando, o expoente das letras ou das variáveis, né? O nome mais certinho. Então, o expoente das variáveis, ele faz parte, sim, da parte literal, ok? Agora, vamos ver, então, o grau de um monômio. É um tipo de classificação que a gente usa dentro dos monômios, certo? Então, o grau de um monômio com coeficiente não nulo vai ser dado pela soma dos expoentes das variáveis. Então, veja aqui comigo alguns exemplos. Eu tenho um monômio aqui chamado 6x² y na quinta. Então, esse monômio é do sétimo grau. Por quê? Porque para encontrar o grau de um monômio, eu vou somar os expoentes das variáveis, certo? Somando esses expoentes, eu tenho 2 aqui do x², né? E eu tenho 5 do y na quinta. Então, 2 mais 5 me dá 7, ou seja, do sétimo grau. É assim que eu vou dizer qual é o grau desse meu monômio, tranquilo? Somando os meus expoentes, ok? Quando eu tenho 2 ou mais monômios que apresentam a mesma parte literal, a gente chama eles de monômios semelhantes ou termos semelhantes. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho no estudo dos monômios semelhantes, certo? Então, vamos só relembrar o que a gente já viu. Monômio é o quê? Monômio é qualquer expressão que seja representada por uma variável, por um número ou por uma multiplicação de números e variáveis. Se eu tiver uma soma, já não é mais monômio. Se eu tiver uma variável na raiz, não é monômio. Se eu tiver uma variável no denominador, também não é monômio, ok? Então, quando 2 ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes. Então, vejam esse exemplo aqui. Eu tenho um monômio aqui, 10x² y, e outro monômio, menos 2/3 de x² y. Então, o coeficiente de cada um deles aqui, eu tenho um coeficiente 10 e um coeficiente menos 2/3. E a minha parte literal aqui do primeiro é x² y e a parte literal do segundo é x² y também. Ou seja, os dois têm a mesma parte literal, certo? Lembrem-se que quando a gente vai somar ou diminuir, fazer soma ou subtração de monômios, a gente trabalha somente com os monômios semelhantes, certo? Então, vamos ver aqui uns exemplos de monômios que são semelhantes e o outro exemplo de monômios que não são semelhantes. Então, vamos lá. Monômios semelhantes, 4a² b² e 7a² b², ou seja, a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras. E não bastam ser as mesmas letras, as mesmas variáveis, precisam ter exatamente os mesmos expoentes, ok? 25x², 1/2x³ e menos 4x², também monômios semelhantes. Agora, não são semelhantes. 6x² y e 4xy². Percebam quem está ao quadrado. No primeiro eu tenho x² e no segundo eu tenho y². Então, não são semelhantes. Eu preciso ter exatamente as mesmas variáveis com os mesmos expoentes, ok? Segundo, 2x², 1/2x² e menos 5/4 x. Eles têm a mesma letra, tranquilo, é a mesma variável, mas o expoente é diferente em cada um deles. Então, não serve, ok? Não pode ser considerado monômio semelhante, beleza?
Vamos entrar, então, nos polinômios. Polinômios nada mais são do que qualquer adição algébrica de monômios. Então, quando eu tenho uma soma entre um monômio e outro, eu vou ter um polinômio, certo? Exemplos aqui de polinômios. AB mais x² mais 3 é uma soma de três monômios. Quais são eles? O monômio AB, o monômio x² e o monômio 3x. A soma desses três me dá um polinômio. Tranquilo? Segundo exemplo, 9z mais 3y. Polinômio. Terceiro exemplo, 3x mais 2y menos x² mais y. Eu tenho uma soma aí de 4 monômios, certo? Mas então ele passa a ser chamado de polinômio. Eu tenho por último aqui y menos 2x, ok? Vamos ver alguns exemplos então da aplicação aí dos polinômios, tranquilo? Então observe a seguinte situação aqui. Qual é a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir? Então aqui a figura a gente tem um retângulo, que é a figura 1, um retângulo de lado de altura A e base B. E a gente tem um quadrado de lado X, que seria a figura 2 aqui no desenho, certo? Então vamos ver. Primeira coisa, né? A área dessa figura vai ser dada o quê? Pela soma das duas áreas ali. Se eu somar a área da figura 1 mais a área da figura 2, certo? Ele perguntou como que a gente pode escrever a expressão algébrica dessa área. Então, vamos fazer dessa maneira. Se a gente somar, então, as duas áreas, a gente vai ter o quê? AB mais x². Da onde que veio isso? A área do retângulo nada mais é do que base vezes altura, certo? Então, a base desse retângulo é B e a altura é A. Então, a área dele vai ser AB, ok? A área de um quadrado nada mais é do que lado vezes lado ou lado ao quadrado, x ao quadrado. O prof vai escrever com vocês aqui no quadro para ficar mais claro. Vamos lá. A área do retângulo. A prof vai fazer assim. Área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Quem é a minha base aqui? B. Quem é a minha altura? A. Bem tranquilo, né, gente? Agora, a área do quadrado. Então, a área do quadrado é lado vezes lado. Se o meu lado vale x, eu posso dizer que é x vezes x, que é também x ao quadrado. Na verdade, é o que a gente fala da área do quadrado. Lado ao quadrado ou lado vezes lado, certo? Por isso, então, que eu tenho que a área desta figura vai ser AB mais x², ou seja, um polinômio, certo? O polinômio AB mais x². Tranquilo? Bem facinho, né? Bem simples de se resolver, beleza? Vamos para algumas observações importantes, então, aí quando a gente vai falar sobre polinômios e monômios. Qualquer monômio vai ser considerado um polinômio, certo? Bem óbvio, né? E os monômios que formam um polinômio são denominados termos do polinômio. Então, a gente tem ali um termo, dois termos dentro do nosso polinômio. Vejamos só aqui alguns exemplos. 2xy é um polinômio de um termo só, ou seja, ele é um monômio, ok? 100x mais 10y mais 2 vai ser um polinômio, então, aí de 3 termos, certo? Ah, professora, mas não tem como eu somar esses valores? Não, né, gente? A gente já estudou que para eu somar os termos, eu preciso ter a mesma parte literal. Então, digamos que eu tivesse aqui 3x mais 4y mais 8x. Tem alguma coisa que eu consigo fazer aqui dentro? Tem, né, gente? Eu consigo reduzir os meus termos semelhantes. É isso que a gente chama, né? Redução de termos semelhantes. Nós já estudamos isso bastante ano passado. Vocês já sabem disso, né? 3x eu posso somar com o 8x. 3 mais 8 vai me dar 12x. Perdão, 12 nada. 11x, certo? Mais 4y. Então, isso vocês já sabem, é uma coisa bem básica aí da matemática. A gente sempre sabe que a gente tem que reduzir os nossos termos semelhantes. Ai, professora, mas se eu tiver, então, aqui
Veja só, 3x² mais 4xy². Eu tenho que juntar, né? Porque eles são iguais. Não, né, gente? Eu só posso juntar se eles forem termos semelhantes. O que a gente acabou de estudar sobre termos semelhantes? Que eles só são semelhantes se eu tiver exatamente as mesmas variáveis e os mesmos expoentes. Nesse caso aqui eu não tenho nada igual, eu não posso juntar nada, vai ficar exatamente desse jeito. Se fosse x² y, aí eu poderia escrever 7x² y, ok? Então, eu só posso somar ou juntar essas informações se eles forem semelhantes, monômios semelhantes, ok? Eu espero que tenha ficado clara essa nossa revisão aí sobre monômios e polinômios, relembrar esses termos técnicos aí que a gente chama, coeficiente, parte literal, semelhantes, né? Relembrar esses termos que são muito importantes dentro da matemática. Não esqueçam de fazer os exercícios que vocês têm, de revisar o conteúdo que vocês têm disponível para vocês. E eu vejo vocês então na nossa próxima aula.